Atos, capítulo 12. Eu lerei todo o capítulo. Peço que os irmãos atentem. É uma leitura um pouco longa, mas é preciso porque nós iremos terminar aqui toda uma cena, né? Uma cena não, mas um enredo, que é esse momento, não somente que Pedro foi preso, mas que o Senhor Deus opera aqui na vida de Herodes, revelando-nos aqui um ensino muito maravilhoso sobre o seu poder e a sua palavra. Então, lembre-se, essa é a palavra do Senhor, prestem atenção, acompanhem com reverência. Diz o texto: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-os passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes
expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Até aqui, meus irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe. Bendito Deus, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, como oramos, ratificamos, corrige nossos pensamentos, nossas palavras, nossa esperança. Ó Senhor, volve os nossos olhos para Cristo. Ele é a nossa esperança. Para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a alma, divide alma e espírito, juntas e medula, e revela a intenção de nossos corações. Sejam eles expostos, à medida que ela é exposta a nós, sejam também os nossos corações expostos, Senhor. E que o Senhor nos trate, levando-nos a Cristo e a sua vida reta, alegre, esperançosa. É no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, aqueles que ouviram devem estar lembrados, mas precisamos relembrar. E aqueles também que não ouviram podem aproveitar esta oportunidade. Nesta história que aqui lemos, nós vemos como mais uma perseguição se levantou contra a igreja do Senhor. Nós vemos como Herodes aqui acrescentou maus tratos à igreja. Não somente isso, nós vemos como ele tomou Tiago, que era um líder, como exemplo para intimidar a igreja, mandou decapitá-lo, passar a fio de espada. Vemos como, não contente com isso, ele tomou Pedro, porque ele percebeu que os judeus se agradaram disso. Ele queria então ali aproveitar-se para ganhar espaço no seu domínio, no seu governo, e conseguir mais benefícios. Então, através do maltrato à igreja, ele então tomou Pedro. Ele queria conseguir benefícios de governo através do maltrato da igreja. Ele pegou Pedro e lançou na prisão. Os fariseus, mortos no seu zelo, estavam comemorando a Páscoa, aquela festa que comemorava a saída e libertação do povo de Deus, a tirada da prisão do povo de Deus. Mas naquele momento Pedro estava preso e eles sabiam disso. Eles estavam aguardando a festa acabar para assistir à morte de Pedro. Uma ironia do Senhor da história. Mas não somente isso. Nós vimos também como, enquanto eles estavam comemorando supostamente que o cordeiro foi morto de forma graciosa no lugar do seu povo, foram esses mesmos que se envolveram na morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, para quem apontava todo cordeiro morto na antiga aliança. Que contraste! Eles não entendiam nada de libertação, de misericórdia do Cordeiro de Deus, mas estavam comemorando a Páscoa. Pedro foi liberto. Operação de um anjo. Ele foi liberto. A igreja estava orando pela sua libertação, mas não acreditou quando ele apareceu na porta. Vimos como, por vezes, nós oramos por causas diante do Senhor e temos dificuldade de acreditar quando Ele mesmo opera, ou até mesmo antes que Ele opere, temos dificuldade. Oramos, estamos ali, mas temos falta de fé. Devemos orar pedindo com aquele homem: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé. Herodes então manda justiçar aquelas sentinelas. E aqui então estamos, neste ponto da história. Vemos então Herodes agora tomando uma postura, se assentando no reino, no trono, vestindo vestes,
E em seu coração ele se gloria como que o rei de toda a terra, como que aquele que deve ser adorado. É isso que vemos, um homem querendo ser honrado e adorado no lugar de Deus, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar nós vemos o juízo contra Herodes, porque só há um que deve ser tão honrado desta forma, aquele que é o rei dos reis, o Senhor Jesus. Em segundo lugar nós vemos o juízo contra Herodes, mas em terceiro lugar nós vemos o avanço daquilo que Herodes queria parar, o avanço da palavra. Esses são os 3 pontos. Em primeiro lugar, como Herodes se orgulha no lugar de Deus. Em segundo lugar, o juízo contra Herodes. E em terceiro lugar, o avanço daquilo que Herodes queria parar, a palavra. Volte seus olhos então para o verso 20, onde diz que Herodes, antes mesmo no verso 19, diz que ele desceu para Cesareia e ficou ali um tempo. E havia então divergência entre Herodes, habitante de Tiro e de Sidom. É interessante, antes de continuarmos, lembrarmos quem é esse Herodes. Talvez você leia e se confunda na Escritura, mas a Escritura faz menção a 5 Herodes. 5 Herodes. O primeiro deles foi exatamente aquele, você deve lembrar muito bem, que mandou matar, que tentou se informar do nascimento do Senhor Jesus com aqueles magos. E ele então ficou furioso porque ele percebeu, lá em Mateus 2,16, que foi enganado. E perceba, um homem investido de autoridade não se contentou em perceber que ele perdeu o domínio das coisas, e ele agiu semelhante a esse Herodes. Ele mandou matar todos os meninos da idade do Senhor Jesus. Esse é o primeiro Herodes. Em segundo lugar, há um outro Herodes, onde se faz menção, quando Herodes, casado, amigado, não sabemos exatamente como, mas a verdade é que ele tomou a mulher de seu irmão, Herodias, e lá em Mateus 14, versos 6 a 12, está registrado isso. E então ele, usufruindo do poder e da autoridade que tinha, ainda que com remorso, mas sem arrependimento algum, ele manda decapitar a cabeça de João Batista e entrega no prato para a sua mulher e cunhado ao mesmo tempo. Usando do poder que tinha, ele também mata um homem de Deus. Esses homens tinham um problema com o poder. O terceiro Herodes, e nós vemos no caso desse segundo Herodes, como o Senhor Jesus fica de luto, porque João era amado do Senhor. O próprio Senhor Jesus sofre com isso. O terceiro Herodes, lá em Lucas 23, é aquele a quem Pilatos remete, o próprio Senhor Jesus. E Herodes fica empolgado com a presença do Senhor Jesus, esse terceiro Herodes. Ele estava empolgado porque ele ouvia falar do Senhor Jesus, ele queria ali saber mais sobre esse Jesus, ele queria também ser honrado por Cristo, mas naquele momento, aquele que é o Senhor da glória, aquele a quem pertence toda autoridade nos céus e na terra, ele não presta uma honra tal a esse Herodes. Ele não desrespeita Herodes, mas ele não presta e ele não concede honra e respeito tal como esse Herodes queria. E diz o texto lá em Lucas 23, verso 7, 11, que Herodes o despreza. Interessante, mais um Herodes que queria ser adorado, honrado, não recebe esse respeito exacerbado, e ele despreza aquele a quem ele deveria honrar. O quarto Herodes é exatamente esse, Herodes Agripa I. Iremos falar dele. Ele recebeu, como diz lá em Lucas 3:1, a tetrarquia de Tureia, Traconites, Abilene. E é interessante um detalhe sobre esse Herodes, pois ele recebe daquele que ficou conhecido na história, Calígula, um homem muito perverso. Ele recebe ele recebe domínios, essa tetrarquia de Calígula. E o seu tio busca também poderes, domínio
junto a Calígula, mas ele não sabia que o seu sobrinho por trás foi e influenciou Calígula a não dar esses domínios, porque ele queria essas terras também, além das outras que já tinha. Calígula não dá, e não apenas isso, mata o seu próprio tio, e depois da morte de seu próprio tio, esse Herodes se aproveita, então toma também as terras que seu tio queria. Homens que não sabiam ter poder, homens que não tinham escrúpulos, nem com os próprios parentes. Esse é o quarto Herodes que o Novo Testamento menciona. Mas o quinto e último, nós iremos ver ainda no final da exposição de Atos, que é quando Paulo é levado até ele, Félix o manda a ficar no pretório de Herodes, lá em Atos 23, 35. E então ele vai aparecer diante desse quinto Herodes. São 5. E aqui estamos então diante desse quarto. Ele tinha poder. Eu já falei sobre a ganância desse homem, que não teve escrúpulos nem mesmo com seu próprio tio. E diz o texto no verso 20, que havia séria divergência entre Herodes e os de Tiro e de Sidom. O texto ameniza. A verdade é que no original diz que ele tinha ira, ele tinha raiva daqueles que eram de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram cidades comerciárias e concorrentes de Cesareia. Havia concorrência comercial entre essas cidades, divergências, havia uma competição. E certamente, por causa de poder, Herodes usa o seu posto, por causa dessa concorrência. Talvez por alguma coisa algum espaço que Tiro e Sidom conseguiram ali no mercado, ele se ira contra esses homens, ele tem séria divergência, ele tem briga com eles, ele não consegue perder, não consegue aceitar a ideia de que ele não domina tudo. Ele tem ira e séria divergência desses homens. Tiro e Sidom eram potências comerciais, mas eles dependiam de Cesareia, do abastecimento, e é isso que nos diz o texto. Esses homens, porém, de comum acordo, vão até Blasto, camarista do rei, e pedem conciliação. Pedem reconciliação para que a sua terra porque a sua terra se abastecia da terra do rei. Eles pedem reconciliação, mas não é porque eles se arrependem de uma rixa com Herodes. Eles pedem reconciliação, mas eles tentam varrer para debaixo do pano a ira que eles também têm contra Herodes. A intenção deles é meramente financeira. Eles abafam até que por um tempo essa ira e tentam se reconciliar. Não é uma reconciliação que vem do Evangelho. Eles não foram atrás de reconciliação do Evangelho. Eles fingem. Que contraste, irmãos. Que contraste com Pedro. Que contraste com a igreja do Senhor. Pedro, ele ofendeu a Cristo. Pedro traiu o Senhor Jesus. Mas diz o texto que ele chorou amargamente. O seu coração se partiu por ter traído o Senhor Jesus, por ter pecado contra ele. E ele revela o seu arrependimento, ele se reconcilia com Cristo. Mas aqui vemos homens que fingem uma reconciliação, não por arrependimento, mas por interesses de poder e de econômicos. Que contraste! Essa não é a verdadeira reconciliação. Na nossa confissão de fé, no capítulo 15, verso 6, no capítulo 15, seção 6, nos fala, inclusive, da motivação da verdadeira reconciliação, que é algo que começa no coração, mas que irá além disso.
que faz inclusive buscar a pessoa ofendida e pedir perdão. Inclusive diz lá na seção 6 do capítulo 15, que quando o pecado ele é público, é necessário, é imperioso que essa pessoa venha e peça perdão à igreja, porque ela feriu a igreja, porque ela machucou o corpo de Cristo. Isso é a verdadeira reconciliação. Não é essa que esses homens aqui fazem, eles fingem. E assim também no meio da igreja, há muitos que fingem se reconciliar, até dizem que erraram, mas eles não pedem perdão, eles não se retratam, até os que ofenderam, eles não se retratam à igreja. O seu arrependimento não é verdadeiro, não é sincero. É movido por outros motivos, talvez não financeiro, mas outros motivos. Pela sua imagem, eles dizem, eu errei, mas não há uma retratação bíblica. Mas a verdade é que esses homens quiseram pintar uma reconciliação. E eles foram até Herodes. Herodes o recebeu. E aqui vemos como Herodes então tenta se colocar no lugar de Deus. Ele quer receber essa honra. Era um homem cheio de domínio, cheio de autoridade. E aqui ele mostra, assim como os outros Herodes, como ele não sabia lidar com o poder que vem de Deus. Vocês lembram aquilo que Cristo disse a Pilatos? Nenhum poder terias se do céu não te fosse dado. O Senhor Jesus reconhece que ele tem poder, mas o Senhor Jesus lembra que a fonte do poder não é ele, é o Senhor. Os homens frequentemente têm dificuldade em lidar com o poder. E aqui vemos Herodes. Ele se veste. Flávio Joséfo, no seu livro que retrata a história dos hebreus, ele diz como as vestes de fato eram resplandecentes, de ouro. Elas, quando a luz incidia sobre as vestes de Herodes, a roupa brilhava. Ora, esses homens tinham coisas de ouro, utensílios comuns do seu cotidiano eram de ouro. Eles se ufanavam. Herodes estava sentado. Ele fala aos de Tiro e de Sidom, inclusive vendo que ele está conseguindo que os de Tiro e Sidom se dobrem diante dele, pedindo que ele tenha misericórdia, pedindo reconciliação. E diz o texto que quando ele clama, quando ele fala, o povo clama, é voz de um Deus e não de homem. É voz de um Deus e não de homem. Ele estava sentado neste trono. E eles dizem, é como ele é mais do que um homem. Ele é mais do que humano. Olhando e vendo as suas vestes, a sua voz imponente. Eles adoram a Herodes. Meus irmãos, como essa figura de Herodes, ela remete-nos ao que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, eu peço que vocês abram. 2 Tessalonicenses 2. Verso 3 e 4 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus.
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse texto nos fala de uma figura, de uma personalidade, mas essa figura, ela é muito além de uma pessoa. Essa figura, ela se repetiu nos Herodes que nós vimos. Não apenas desse Herodes aqui de Atos 12, mas nos outros 4. Essa figura, ela se repetiu quando, de fato, Jerusalém foi invadida. E ali havia um homem que fez com que sacrifícios fossem oferecidos no culto, no templo que Deus mandou construir para o Senhor. Essa figura, ela está lá em Apocalipse 17, quando ergue uma besta do mar e também será adorada. Essa figura, ela inclusive diz a confissão de fé que é o Papa, o Anticristo. E a ideia não é apenas a pessoa, o Papa de hoje. A ideia é não apenas uma personalidade, mas elas se repetem, se assentando no trono, querendo ser adorado no lugar de Deus, como Herodes. É bem verdade que o Papa atual, ele tem sido mais odioso ao Senhor. Nós não sabemos qual Papa será o último, mas o que nós sabemos é que sim, o Papa é uma figura que tem se assentado esperando glória. Ele se coloca no lugar de Cristo. Ele se coloca, inclusive, em pé de igualdade com o que a Escritura diz. Ele se assenta no trono e quer ser adorado no lugar de Deus. Aqui está Herodes, um homem que tem autoridade, querendo ser adorado no lugar de Deus. Que diferença entre Pedro e Herodes? Pedro, quando alguém se dobrava diante dele, quando via ali os milagres, ele disse: levanta-te, que também sou homem. Pedro não recebe adoração. Mas aqui nós vemos Herodes se ufanando. A ideia do texto é que ele se inflou, se inchou com toda aquela, quando a multidão, a uma só voz, clamou dizendo: é voz de Deus e não de homem. Ele se encheu, o seu coração gostou de ouvir aquelas palavras. Pedro não se alegrou. Que contraste. Quando ele foi tratado como Deus, Pedro diz: não, levanta, eu sou homem. Que diferença entre Pedro e Herodes. Aqui está Herodes sendo soberbo, se colocando no lugar de Deus. Mas em segundo lugar nós vemos, meus queridos, que Deus abate a soberba dele. Deus abate a soberba dele. Perceba como é clara a reação de Deus. Diz o verso 23 que no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Comido de vermes, expirou. Um anjo, nós vimos que Pedro estava na prisão, e um anjo o libertou. O Senhor envia anjos para operar em favor de seu povo, para socorrer o seu povo. Opera coisas que nós não sabemos nem explicar como elas acontecem. Ainda hoje nós presenciamos coisas, causas sendo atendidas, que nós não sabemos explicar direito. Só sabemos que o Senhor operou pela sua igreja. Mas anjos também vêm para vingar o seu povo. A glória de Deus. Foi um anjo que foi até Herodes e o feriu. O Senhor vinga o seu nome. Ele abate a soberba de homens que tentam se colocar no seu lugar. Vocês lembram de Amã? Amã que sonhou. Ele arquitetou tudo, ele desenhou tudo. O dia
Ele planejou os segundos do dia em que ele seria louvado, querendo se colocar no lugar de Deus. E nós vemos como Deus fez exatamente o oposto. Foi terrível o fim de Amã. A forca que ele construiu, foi exatamente nela que ele foi morto. Deus, ele mata, ele abate a soberba de homens que tentam roubar a sua glória. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Quando você vir alguém arruinado, quando você vir alguém que caiu, você deve deduzir que antes ele se ensoberbeceu. A soberba, ela precede a queda. A soberba precede a ruína. A palavra de Deus não falha. Provérbios 18, 12a diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Vocês lembram de Saul? Saul era rei. Ele não podia se envolver com sacrifícios. Mas o que ele faz? Ele então acha que tem autoridade para fazer isso. E então ele oferece também, ele comanda sacrifícios. E depois o Senhor tira o trono dele. Está acabado, Saul. Samuel falou: não será, Deus te cortou do trono, você não vai ser mais o rei. Vocês lembram de Uzias, um bom rei? Como está lá em 2 Crônicas 26, 21. Um bom rei. Mas que entrou no santuário como se ele tivesse o domínio de tudo. Os homens, perceba, sejam ímpios, sejam crentes, têm dificuldades em lidar com o poder. Uzias era um servo do Senhor, mas ele entra no santuário querendo liderar a adoração. E diz o texto que no mesmo instante o Senhor o fere de lepra. Nabucodonosor, terrível, terrível o fim dele, como um bicho. Ora, meus irmãos, o soberbo, ele será abatido. Se você tem pecado nisso, de forma profunda, se arrependa. Mas na verdade, irmãos, é que todos nós, em alguma medida, incorremos nisso. É muito fácil nós olharmos para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, e nos ensoberbecermos. Sejam pais em casa com seus filhos, abusando da autoridade, maridos com as esposas, seja no trabalho, sejam entre irmãos, inclusive falando como aquele falou com Moisés: quem te constituiu juiz sobre nós? É muito fácil que nós não saibamos lidar com a soberba em nosso coração. Se a soberba precede a ruína, como devemos clamar ao Senhor: Senhor, limpa-me da soberba, para que eu não caia, para que eu não me precipite. Mas especialmente aqueles que são autoridade, eles devem cuidar mais do coração. Orem pelo ministro, pelos presbíteros. Paulo lembra: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Como facilmente nós olhamos para aquele que caiu, como aquele homem que olhava para o lado e dizia: Senhor, graças te dou, porque não sou como este ou como aquele. Ó, como nós devemos olhar para o nosso próprio coração e clamar que o Senhor não nos deixe ser tomados pela autoridade que Ele mesmo nos confiou. Presbíteros, como devemos examinar a forma como pastoreamos o rebanho do Senhor. E sondar o nosso coração para
percebermos se não estamos nos colocando no lugar daquele que é o general, o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Mas, irmão, se tu tens lutado contra isso, se tu tens buscado todos os dias se policiar, como você deve dar graças ao Senhor? Porque tu enxergas a soberba no teu coração. Já disse alguém que o humilde é um soberbo que se conhece e mortifica a soberba do coração. O humilde é um soberbo. E se alguém então diz, eu não tenho soberba, ela já começou enganado. Perceba como Deus abate Herodes. Ele disse que a glória é dele, a honra é dele, e ele não dará a outro. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, não só vemos Herodes se orgulhando no lugar de Deus, não só vemos ele abatendo Herodes com juízo, mas em terceiro e último lugar vemos como Deus faz com que a sua palavra cresça. Em terceiro e último lugar, Deus faz com que a sua palavra avance. Diz o verso 24, entretanto, apesar de homens que parecem que vão dominar e acabar com a igreja, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ora, como essas palavras elas são um refrão em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos 5,14, abra sua Bíblia lá. Atos 5,14. Perceba o que diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Aqui não nos diz que crescia a palavra. Mas se você olhar o contexto, o que ocorre é que depois que a pregação fiel vem, depois que o Senhor santifica o seu povo pela disciplina que está pautada na palavra, o povo cresce. Há conversões. Diz o texto no verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Veja lá o que diz Atos 6, 7. Nós já passamos por esse texto. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui nós já vimos como a palavra ela cresce. Os apóstolos eles conseguem lidar melhor com a palavra e com a oração. E a igreja também cresce. A diaconia agora assume funções que estavam sobre os ombros dos apóstolos. A palavra cresce e a igreja também cresce, se multiplica. Agora estamos em Atos 12, 24, vemos como depois de Deus abater Herodes, no verso 24 diz, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Veja em Atos 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ora, isso aconteceu depois do concílio de Jerusalém. Paulo leva a carta que o concílio produziu, pautada na Escritura, tratando sobre problemas no meio da igreja. E então, a igreja está sendo instruída pela palavra, e a igreja então cresce e aumenta em número. E, em último lugar, vá para Atos 19, verso 20. Diz o texto, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
Depois que Paulo chega, prega a palavra, vem o Espírito, desce naquele lugar. Depois Paulo passa um tempo instruindo aqueles irmãos. O resultado disso é que a palavra cresce. Mas a palavra cresce junto com a igreja. Que lições isso traz, meus irmãos? Nós vemos que quando a palavra cresce, a igreja acompanha esse crescimento. A igreja cresce porque a palavra fielmente está sendo ensinada, aplicada aos corações, seja pela pregação pública, seja pelo aconselhamento particular, pela boca dos presbíteros. A palavra cresce e a igreja cresce. O inverso também é verdade. Quando não há palavra, a igreja não crescerá, ela decrescerá. Que aplicações isso traz para as nossas vidas, nos nossos dias? Em primeiro lugar, nós vemos como hoje, é verdade que estamos cada vez mais percebendo que ideologias antibíblicas estão adentrando vários recintos na nossa sociedade, fazendo famílias ruírem. A educação está cada vez mais contaminada. Homens que recebem poder das mãos de Deus, eles não conseguem se limitar a fazer aquilo que eles são chamados para fazer. Eles querem tomar aquilo que não lhes cabe. Eles querem todo o domínio. É verdade que isso acontece. E ficamos indignados. Isso é injusto. Como pode? Mas perceba, irmãos, que talvez o Senhor também, na verdade, certamente o Senhor também tem disciplinado o seu povo, porque a palavra não tem crescido na igreja brasileira. E com isso, a igreja é afetada. É verdade que são homens injustos, agem de forma tirana, como Herodes. Mas é verdade também que a igreja tem se esquecido da palavra do Senhor. Olhe para os cultos ao redor do país. Cada vez menos tempo existe para a pregação da palavra. E tomando aquilo que é falado da palavra, tantas e tantas coisas são faladas, mas pouca fidelidade existe. A palavra não tem crescido e a igreja tem sofrido. Deus irá punir esses Herodes, certamente, mas Ele está tratando com a sua igreja. Como você tem lidado com a palavra? Você tem se deleitado nela, na leitura dela? Você ouve a voz de Deus quando você lê a palavra? Como precisamos, irmãos, amar mais a palavra do Senhor? Como precisamos amar mais a pregação? Essa é a primeira aplicação que vemos. A igreja tem falhado com a palavra. E ela tem decrescido, de certa forma. Mas por outro lugar, irmãos, a igreja lá continuará. É verdade que nós olhamos para a Escritura, não somente hoje, mas também olhamos para a Escritura e vemos momentos em que a palavra não cresceu no meio do povo de Deus, como está registrado. Mas o Senhor guardou a sua igreja. E como isso também deve nos confortar, porque nós somos palha. Por muitas vezes nós secamos. Nós somos falhos, nós somos fracos. Facilmente nos rendemos. Somos preguiçosos. Olhamos, os nossos olhos se voltam para se interessar em tantas outras coisas, mas não na palavra. Mas, irmãos, a salvação ela é graciosa. O seu povo chamou o seu povo. O Senhor chamou o seu povo. Ele irá nos manter em seus caminhos.
E ainda que homens fora da igreja, eles sejam tiranos e eles lutem contra a igreja. Ainda que homens dentro da igreja sejam tiranos e façam mal contra a igreja, a palavra, ela crescerá. Porque não está em nossos braços. Oh, como isso deve nos confortar. Maridos, sejam confortados quando vocês tentam, mas vocês falham, vocês cansam em pastorear o coração de suas esposas com a palavra, o coração de seus filhos com a palavra. Descansem, a palavra crescerá. Ela também se multiplicará. Porque a palavra, ela é uma pessoa, é o Logos de Deus, é Cristo. Ela tem vida própria, ela não depende de nós. Como isso deve consolar o nosso coração? Como deve consolar o coração daqueles pais que labutam ensinando a palavra para os seus filhos, mas veem que eles não respondem a contento. Descansem no poder da palavra. Ela crescerá independente de seus esforços, independente do coração de seus filhos. Se Deus assim quiser, ela crescerá no coração de seus filhos. Como isso deve aquietar os corações aflitos? Como isso deve nos aquietar e nos confortar? Em terceiro e último lugar, perceba como homens que se levantam no meio da igreja e tentam roubar o poder e a autoridade de Cristo, eles serão abatidos. Nós ficamos injustiçados, nós ficamos agoniados com isso. Mas oremos por eles. Oremos para que eles não tenham o mesmo fim de Herodes. Porque se continuarem gostando de ouvir aquele clamor do povo, é voz de Deus e não de homem, eles serão abatidos. Oremos por eles. Quando você vir um homem que tenta se colocar no lugar de Deus, ore por ele. Que o seu coração doa. Porque, meu irmão, se ele continuar num caminho de Herodes, ele será comido de vermes. Não literalmente como Herodes, mas de alguma outra forma. A glória é do Senhor, e ele diz: eu não darei a outrem. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.